Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do projeto OnCop, Cooperativismo em Webinar do Sistema OSENG. Eu sou o Dael Vilela, da Gerência de Monitoramento dessa entidade, e serei o mediador desse webinar. Em nome da diretoria, em especial aí do nosso presidente, Dr. Ronaldo Sculcato, gostaria de dar boas-vindas a todos. Diariamente temos webinars com temas segmentados voltados para o cooperativismo mineiro. Gostaria de ressaltar que essa iniciativa já alcançou um público de mais de 30 mil pessoas, motivo esse que a gente agradece ao público que nos acompanha diariamente. Para você que não teve a oportunidade de assistir nossos webinars durante a semana, fique à vontade. Basta entrar no nosso canal do Sistema OSENG no YouTube e escolher pelo tema de seu interesse. Gostaria de lembrar também que estamos em plena campanha do Dia C, o maior projeto de voluntariado do cooperativismo mineiro. Acesse o link na descrição desse vídeo e faça sua doação. Então, fiquem ligados, acompanhem nossas transmissões no canal do Sistema OSENG no YouTube e compartilhe aí as nossas lives com o público, para que a gente possa estar ampliando aí a nossa atuação. Eu gostaria de ressaltar que esse webinar conta com a parceria da Fundação Dom Cabral e também do Cicobi Universidade. Hoje estamos aqui com Paulo Almeida, que é professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral nas áreas de liderança, pessoas, desenvolvimento organizacional e neurogestão. E também estamos aqui com o Marco Aurélio Almada, que é diretor-presidente do Centro Corporativo do Cicobi, o qual eu tive o privilégio de ser aluno dele aqui no Ópera, que a gente tem aqui no Sistema OSENG. É um prazer tê-lo aqui conosco, Almada, é um prazer tê-lo aqui conosco, Paulo. Hoje, o nosso bate-papo, pessoal, será, como toda quinta-feira, será um pouco voltado para o cooperativismo de crédito, e a gente falará um pouco sobre gestão humanizada em cooperativas. As perguntas que o público que nos assiste, porventura, tenham, pode enviar pelo YouTube, que ao final das apresentações, a gente vai estar repassando para os nossos palestrantes. Bom, vamos ao que viemos, né? Vamos ao tema de hoje. Primeiramente, gostaria de iniciar com o Paulo e depois passaremos a palavra para o Almada. Ô, Paulo, antes de te passar a palavra, eu gostaria de iniciar com uma pequena provocação. Hoje, pela manhã, eu li um artigo que destacava alguns pilares de sustentação para uma gestão humanizada. Esses pilares, dentre os que eu vi lá, seriam aproximar, adaptar e observar, salvo engano. Eu gostaria de focar, nesse primeiro momento, no adaptação. Ontem também assisti uma live que aconteceu, inclusive, aqui no Sistema OSENG, no nosso canal do YouTube, um palestrante falou que o medo é inimigo da criatividade. E nesse contexto que eu gostaria de fazer essa provocação. Esse momento, Paulo, pede maior criatividade dos nossos líderes para manter ou criar essa humanização nesse tempo de distanciamento social, que a gente tem que trabalhar algumas organizações home office, né, que tem essa distância. Eu gostaria que você abordasse um pouco sobre isso, e esse momento exige, né, Paulo, essa adaptação dessas nossas organizações. Com você, Paulo, a palavra, e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Beleza. Eu tenho uma apresentaçãozinha estruturada, né, em PowerPoint, obrigado, Dael, mas comentando tudo aquilo que você acabou de colocar, é óbvio, e eu acho que esse é um tempo, de fato, para colocar o medo de lado e colocar o propósito das organizações em cima da mesa. O propósito, que é algo que no sistema cooperativo ele é quase inerente à própria natureza daquilo que é o cooperativismo. E, de fato, gerir e liderar com segurança psicológica, ajudando as pessoas, no geral, a terem comportamentos mais toleráveis ao risco, é, de fato, algo que está, vamos dizer assim, no cerne daquilo que nós, na Fundação Dom Cabral, acreditamos que vai ser uma transformação organizacional tão inevitável quanto, nós diríamos, iminente, agora no momento do pós-Covid. Nós pensássemos em 3 grandes momentos daquilo que vai ser necessário fazer para a gestão de pessoas e na gestão de pessoas no momento do pós-Covid, nós dividiríamos num primeiro momento a necessidade dos gestores, e no cooperativismo vai ser do mesmo jeito, de acolherem,
ou reacolherem os colaboradores e, num certo sentido, os orientarem para aquilo que vai ser o novo mundo do trabalho no mundo pós-Covid. Também, muito provavelmente, num segundo momento e num outro pilar, vamos dizer assim, numa outra frente de batalha no mundo pós-Covid, rever formas de gerir pessoas, sistemas de avaliação. E nós, na Fundação Dom Cabral, gostaríamos de acreditar que vão ser cada vez menos individualistas e individualizados e cada vez mais vão estar ligados a um senso de trabalho em comunidades e em cooperação. Mas, finalmente, porque, como falava o Peter Drucker, há cultura come a estratégia no café da manhã, mas depois há um outro autor que fala que a estrutura come a cultura na hora do almoço. Então é inevitável, num terceiro pilar dessa batalha, nós olharmos para as estruturas e para o redesenho das organizações. Porque sim, verdade, Dael, o medo é um dos maiores inimigos que você tem da criatividade. Então, criar ambientes de segurança psicológica junto com um jeito de gerir e de liderar que seja positivo, nós entendemos que são absolutamente fundamentais. Já eram, na verdade, no mundo antes do Covid, quando nós pensamos em inovação e transformação por via das lideranças e por via de um estilo de gestão, mas são também cada vez mais importantes nesse mundo pós-Covid. Então, assim, se vocês me dão licença para compartilhar aqui um pouco convosco as ideias que eu trago hoje para esse nosso início de conversa, de bate-papo. A primeira, falando em gestão humanizada em cooperativas, é essa que eu tenho trazido muito nas minhas intervenções, palestras, aulas, que é a ideia de que, nesse momento, nós estamos quase num momento de Star Wars de liderança e de forma de gerir. E vamos ter escolhas, e as escolhas que nós vamos fazer nas nossas organizações, elas vão ser muito determinantes para o futuro das nossas sociedades, para o futuro do Brasil, para o futuro do meu país de origem, Portugal, para o futuro da Europa, para o futuro da América, para o futuro do mundo. Então, esse é um momento particularmente desafiante para as lideranças e para aqueles que gerem. Mas há aqui armas, às vezes simples, que eu também queria deixar aqui como provocação, que nós podemos usar enquanto gestores quando nós pensamos em gerir de uma forma humanizada. Mas para gerir de uma forma humanizada, um dos primeiros princípios é você cuidar de si mesmo para depois conseguir também saber cuidar e gerir os outros. Seja num movimento cooperativo, seja numa organização orientada para outro tipo de propósito. E isso implica trabalhar questões de ansiedade, de resiliência, de um perfil de gestão e de liderança bem mais humanizado e, no meio de tudo isto, conseguir manter o foco. Nós pensamos na questão da ansiedade, aí, num momento como esse de crise, um gestor, na crise, ele deve manter a sua sanidade mental e a sua humanidade. Como é que alguém mantém a sanidade mental e a humanidade? Bom, usa alguns mecanismos, algumas ferramentas de encontro consigo próprio e consigo própria, como, por exemplo, o mindfulness, a meditação, o autoconhecimento e o autocontrole. Isso é absolutamente fundamental nesse momento. Tem ajudas. Hoje em dia, viver no geral, agora num mundo cada vez mais tecnológico, em que nós estamos pensando na superação do próprio humano, quase lá na frente, numa eventual fusão, no bom sentido, do humano com a máquina, há aplicativos e ferramentas que nos ajudam a nos encontrarmos connosco próprios e a nos equilibrarmos para podermos, de fato, ser, nesse contexto, mais humanos e estarmos bem mais conectados com o outro, com os outros e com o planeta. Há uma ferramenta de meditação, eu uso a Muse, que eu tenho aqui em casa. A Muse vocês podem adquirir, vendo pela internet, é uma ferramenta que ajuda para esses momentos de meditação e de tranquilidade. Tem aplicativos, eu uso o Calm, que tem em iOS e em Android, e que também é um auxiliar para esses nossos momentos de meditação e de encontro conosco. Depois,
nesse primeiro ponto de controle da ansiedade, para que nós não percamos o lado humano no meio desse momento todo tão simultaneamente estruturante quanto desestruturante, é manter o foco no positivo e num propósito positivo. E aí quem gere, nesse momento, em nosso entender, tem uma responsabilidade muito particular para manter os colaboradores engajados. Eu gosto muito dessa frase de um autor que fala que um cérebro positivamente engajado numa cultura de alegria numa organização vai ser a principal vantagem competitiva, ou já era, na verdade, a principal vantagem competitiva nesse mundo 4.0. Então, gente, esse primeiro aspecto de manter o foco no positivo, controlando a ansiedade. Pensando, obviamente, no propósito. Acho que este é um momento para, se nós pensamos em humanizar as organizações e humanizar cada vez mais a gestão, ir a partir do propósito ao encontro dessa humanização. E o propósito é algo bem forte, que está bem presente nas organizações. Se olharmos para uma organização como a Google, esse propósito que eles têm, ele é absolutamente inspirador, avassalador. Não é? Nossa missão, que lê-se aqui propósito, é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. Então, eu acredito que esse é o momento também, agora, para o encontro ou reencontro desse nosso propósito, que, na medida do possível, nós devemos procurar conectar com a nossa prática e com a nossa vivência cotidiana e organizacional. E quando nós pensamos em propósito, pensamos, por exemplo, em ferramentas de encontro desse propósito, como o Ikigai. Esse conceito japonês que está ali no centro e que significa uma razão para ser de cada um de nós. Então, se nós pensarmos numa gestão e numa liderança humanizada, essa liderança, como vamos ver mais à frente quando eu estiver já fechando a minha fala, essa liderança é uma liderança orientada por um propósito forte e que cada um deve procurar revisitar e reviver e que cada gestor, cada líder deve colocar na sua fala e mais do que na sua fala, na sua prática cotidiana. O segundo ponto é a resiliência. Aqui na resiliência, e quando nós pensamos numa situação como essa agora, em que estamos todos em home office, como é que nós nos tornamos mais resilientes e também ajudamos aqueles que nós gerimos ou lideramos a criarem um ambiente saudável e humano nas nossas interações? O primeiro conselho é, de fato, de preparar o palco. O gestor ele deve ser capaz de preparar bem o palco. Definir bem nos seus times e comunicar bem quais é que são as expectativas, se esses direcionamentos estão claros. Então, assim, ele ter uma presença humana, mas bem orientada para essa definição de papéis e esclarecimento também de expectativas. Sempre e quando isso é necessário. E agora que estamos todos no virtual e com o nosso contacto humano, e o Brasil é um país que eu amo, por muitas razões, mas essa também é uma delas. Nós aqui no Brasil, nós somos muito táteis, o povo brasileiro é muito tátil, muito humano, muito ligado a essa interação. Neste momento em que nós estamos no virtual e muito afastados uns dos outros fisicamente, essa ideia de presença e de comunicar de forma clara, de esclarecer e de conversar com aqueles que nós estamos gerindo é absolutamente fundamental. Um segundo ponto aqui, na resiliência, é desempenhar o seu papel. E desempenhar o seu papel enquanto gestor humanizado, implica comunicar, criando agora, no virtual, uma ideia de que este é também um espaço novo de trabalho. Mas é um espaço novo de trabalho onde todo mundo deve ser o seu lugar, onde as interações entre as diferentes pessoas elas devem acontecer de forma efetiva e eficaz, não só em grupo, mas individualmente. E, portanto, incentivar às interações e ao trabalho colaborativo. Esse é um jeito super interessante, a meu entender, e super necessário nesse momento de humanizar o trabalho, mesmo e sobretudo quando nós estamos falando num momento desses, em que nós estamos todos atomizados e apartados no virtual. E lógico que ter um roteiro. E ter um roteiro, para mim, quando eu penso aqui em roteiro, quando nós pensamos em roteiro, nos desenvolvimentos de lideranças que fazemos e de executivos na Fundação Dom Cabral, nós pensamos em criação de um clima
segurança psicológica nesse contexto que é fundamental. Voltando à fala inicial de você, é muito bacana, sim, aquela ideia de que o medo, de fato, ele é o pior inimigo da inovação. Então, a segurança psicológica, a gestão e a liderança de um clima que é um clima necessariamente de risco ou de transformação. Mas em segurança, eu não ter qualquer insegurança para levar para o meu líder, para o meu gestor, situações diferenciadas, momentos de intranquilidades ou até novas ideias, isso é absolutamente fundamental para inovar e para que as organizações se consigam inventar e reinventar agora nesse momento específico e tão peculiar para o trabalho em geral e para o cooperativismo também em particular. Então, gente, humanizar, não é? Humanizar, que era um dos aspectos e das provocações que vocês deixaram comigo para estar aqui hoje com vocês, compartilharmos esses momentos e batermos um pouquinho depois, daqui a pouco, esse papo. Humanizar. Humanizar isso significa, por exemplo, para um gerente, definir roteiros no virtual que eles ajudem a humanizar a interação. Coffee break virtual, em que todos ouvem a mesma música. A prática do mindfulness, mas o mindfulness não individual, mas em conjunto, em pequenos grupos. E lembrar sempre, quando nós estamos agora falando de gerir e gerir de uma forma humana, humanizando o virtual, ter a certeza e ter mecanismos que permitam que, quando nós, por exemplo, estamos numa reunião ou estamos num bate-papo mais informal, todos participam. Então, dar voz numa rodada de participação inicial a todos, para que todos perdão, participem e, de fato, tenham voz e se sintam acolhidos nessa interação. E depois, humanizar também pode implicar brincar, e que no Brasil o povo é bastante assim, brincalhão e muito bem-humorado, por exemplo, utilizando ferramentas, já que estamos agora todos no virtual, começa a ferramenta que eu encontrei na net faz um tempo, de abraço virtual. Assim, usar da nossa imaginação para, na medida do possível, humanizar o próprio espaço virtual. Por exemplo, usamos exercícios curtos de empatia também no Zoom. Há um que eu costumo usar muito na Fundação em Sala de Aula, que é, há um momento no Zoom, quando nós estamos em reunião ou em aula, eu peço para todo mundo abrir as câmeras e fazer, por exemplo, um joinha e alguém tirar uma foto. Isso é um exercício simples de empatia, que não leva mais de 3 minutos e em que um pouquinho daquele calor humano que nós perdemos agora e dessa humanidade pode ser eventualmente resgatado. Mas se pensarmos em gerir e em liderar nesse contexto de uma forma positiva, aí sim, há um roteiro que esse líder, que é, de fato, inimigo do medo e amigo da inovação, da criatividade e da transformação, que é, nesse sentido, um líder ágil e transformador, um gestor ágil e transformador, há, de fato, um roteiro que ele ou ela devem seguir e que implica estar muito alinhado com aquilo que são esses 7 pontos que eu coloquei aqui para vocês, não é? Tem, no fundo, que ver com essa definição clara de expectativas, falar do propósito permanentemente numa narrativa e ter um estilo de liderança e de gestão em que, de fato, aquilo que eu faço é coerente com aquilo que eu digo e aquilo que eu digo é coerente com aquilo que eu faço. Essa capacidade para demonstrar alguma humildade, falar que errou, que não tem todas as respostas, essa capacidade, trabalhar essa capacidade de escuta, de reconhecimento e de gratidão, que é também um quarto ponto absolutamente essencial para quem quer praticar uma gestão mais humanizada, criar esse clima de confiança, não é, para assumir erros, que era o que você estava falando inicialmente na provocação inicial, que é tudo o contrário daquele medo, o tal inimigo da criatividade e da transformação. Eu diria que mais do que isso, da alegria e do engajamento nas organizações, mas em cima de tudo isto, criar um ambiente em que a organização seja capaz de se adaptar, de inovar e de, eventualmente, ela mesma se desromper, se renovar, revisitar, provavelmente agora um pouco o seu propósito e o seu modelo organizacional e de funcionamento, não é? E esse é um momento essencial ou importante para fazer isso. E depois, em cima de tudo isto, claro,
gerir e liderar de uma forma humanizada implica também cuidar do outro e da organização e estimular esse aprendizado permanente no contexto de uma organização, ela mesma cada vez mais humanizada e com propósito. Finalmente, para fechar a minha fala, a questão do foco. Como manter o foco, que é um aspecto absolutamente fundamental. E aí é seguir um pouco os passos cotidianos para nós nos mantermos automotivados no meio de todo esse aparente caos. Esses 4 passos para manter o foco e a automotivação passam por fazer um trato consigo mesmo e dizer todos os dias para si mesmo quais é que são as questões poderosas que eu coloco a mim mesmo, do meu propósito individual, o que é que eu faço aqui, e por que é que eu estou aqui, por que é que eu estou nesta organização, por que é que eu estou neste país, por que é que eu estou neste planeta. Depois, se questionar, mas fazendo questões que levam ao astral, assim, qual é que é o meu contributo, onde é que eu estou fazendo a diferença, e de facto ter esse sentimento presente. Agir, que é um aspecto importante ao longo do dia, em particular agora nessa situação de home office, é meio que criar um flow para que nós, gerindo, liderando, tenhamos uma sensação de completude de tarefas, eventualmente ao longo do dia, repartindo o dia em pequenas tarefas. E depois, claro, cuidar, não é? Se cuidar, não é? Focar no positivo, como eu já tinha falado, meditar, usar aquela ferramenta que eu sugeri para vocês do Muse, e praticar essa coerência, não é? Esse equilíbrio interno, necessariamente se reflete no jeito como nós lidamos com o estresse, com as inseguranças, com os momentos mais complexos da nossa vida, e que se vai, de fato, transmitir de uma forma positiva àqueles que estão ao nosso redor, seja agora em nossas casas, seja no nosso trabalho. Então, lidar com essa questão da humanização e da liderança agora, nesse momento em particular, implica, em meu entender, focar nesses 4 aspectos. Trabalhar e controlar eventuais ansiedades, melhorar a sua capacidade de resiliência, a capacidade de resiliência dos seus times, estando presente, comunicando com foco, melhorar, trabalhar as suas competências enquanto líder e liderança e gestão positiva nas organizações, combatendo o tal medo inimigo da inovação e mantendo, no meio de tudo isto, o foco. E a arma secreta, não é, que eu tinha prometido inicialmente, que na verdade ela é muito simples e está connosco o tempo todo. Eu, nos processos de desenvolvimento de gestores e de executivos e de líderes que conduzo, eles são bastantes, já foram bastantes e são bastantes na Fundação Dom Cabral, eu uso sempre essa metáfora da arma secreta para falar, na verdade, de algo que todos nós usamos o tempo todo, mas que nos pode ajudar, que é o celular. Hoje o celular, ele nos ajuda com a nossa agenda, não é? Que nos permite repartir o nosso dia em blocos. Há uma série de aplicativos que nós podemos usar o tempo todo e que nos ajudam ao desenvolvimento, ao autodesenvolvimento, a nos tornarmos melhores, a liderarmos e a gerirmos com mais humanidade. Então, há uma série de aplicativos que nós podemos descarregar e ter o tempo todo no nosso celular. Esses aqui são alguns dos que eu uso, quer para leituras, quer para um pouco de divertimento, obviamente. Está aí a Amazon, Prime Video, Netflix, mas também há aplicativos de autoconhecimento, de automeditação e também, inclusive, de cuidado com a minha forma física, não é? Como aí o Samsung Galaxy e depois aquele que emparelho com o meu relógio de fitness, e também me ajuda, obviamente, aquele velho adágio grego, mente sã em corpo são. E também recordar que o próprio celular, ele nos ajuda, enquanto arma, vamos dizer assim, secreta, a nos melhorar enquanto pessoas, enquanto gestores, enquanto líderes. Então, ferramentas que nós podemos e devemos usar no nosso cotidiano, elas podem estar contidas num print da tela do celular, e nós podemos acessar a elas com 2 cliques numa tela e que nos ajudam a recordar o propósito daquela reunião, o propósito de estar com aquela pessoa, aquele estilo de gestão ou de liderança que nós podemos praticar nesse momento, e aquilo bem que funciona ali como uma mnemónica para nos ajudar. E depois, gente, se houver tempo,
Eu tenho aqui mais algumas leituras que posso compartilhar com vocês, mas eu espero estar no meu tempo e ter cumprido aqueles 20 minutos iniciais assim, de início aqui do nosso bate-papo. Não, foi perfeito, Paulo. Foi dentro do tempo certinho. Muito obrigado aí pela sua apresentação, foi muito enriquecedor. A questão quando você fala, né, da gente cuidar de si para depois conseguir cuidar do outro, né, é crucial, é importante. As ferramentas que a gente tem, que nós estamos utilizando, estamos nos adequando agora, né? Eu acho também muito importante. A questão do propósito também muito bacana. E aproveitando o embalo, ô Paulo, daqui a pouco a gente volta para mais perguntas, você segura um tempinho, eu vou passar a palavra para o Almada, e já queria, pegando um gancho na questão do propósito que você já mencionou na apresentação. Ô, Almada, novamente é um prazer tê-la aqui conosco. Eu gostaria, ô, Almada, que você falasse um pouco, eu vi uma live que você participou, você comentou a respeito do Bancob, né? Está entre as 22 empresas que têm a gestão mais humanizada aí do país. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que foi esse estudo, e gostaria também, de Almada, de entender se essa questão da gestão humanizada, ela veio, assim, fazia parte de um escopo estratégico do Bancob ou foi algo que aconteceu naturalmente de ações pontuais? Muito obrigado novamente, a palavra está com você. Obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho dessa experiência nossa, que, aliás, eu considero uma experiência bem bacana, né? Para quem está nos acompanhando, eu vou falar um pouquinho do nosso centro corporativo Sicoob. Aqui nós reunimos 8 empresas do sistema Sicoob, que estão debaixo de uma mesma diretoria executiva, da qual eu sou o presidente. Nós temos o banco, a nossa confederação, a DTVM, a Fundação Sicoob Previ, a Ponto Administrador de Consórcio, a Cabal, que é a nossa processadora de meios de pagamento, a nossa seguradora Sicoob e o Instituto Sicoob. 3 das nossas empresas, elas se candidataram aí àquele programa GPTW, né, Great Place to Work, e elas ficaram muito bem posicionadas. Então, o que eu vou falar aqui mostra que a gente tem procurado ter uma prática de gestão humanizada e que essa prática tem sido reconhecida aí por agentes externos. Mas a mais surpreendente foi essa que você falou, Dael. Nós não nos candidatamos, 3 pesquisadores, o Pedro Paro, o Rodrigo Caetano e o Matheus Corolamo, trabalhando da USP com o Instituto Capitalismo Consciente, eles resolveram fazer um estudo sobre as empresas mais humanizadas do Brasil, partiram a partir das empresas que têm cotação em bolsa, empresas que têm notoriedade nacional, estudaram uma série muito longa de balanços dessa empresa, porque eles queriam identificar empresas que entregam valor, que geram resultado, e depois foram definir quais eram empresas que poderiam ser chamadas de empresa humanizada e quais empresas que não poderiam ser classificadas dessa forma, para comparar qual grupo de empresa tinha melhor geração de resultado no tempo. Alguma coisa parecida com aqueles exercícios que o Jim Collins andou fazendo nos livros dele, né? E o Bancob, então, foi surpreendido quando foi comunicado que nós estávamos entre as 22 empresas selecionadas. Então, foi algo que nós não nos candidatamos, diferente da GPTW, que nós nos candidatamos. No caso específico dessa pesquisa, os pesquisadores chegaram até nós, né? A metodologia da pesquisa, para definir se uma empresa é humanizada ou não, ela parte da convergência de 3 questões principais ligadas à administração. Primeiro, essa empresa tem um propósito maior e esse propósito ele é disseminado e as pessoas que estão envolvidas nessa empresa de fato se orientam por ele. A segunda questão, essa empresa tem uma cultura consciente ou não há uma consciência ou uma ação deliberada voltada para a formação de uma cultura consciente. A empresa é orientada para os stakeholders, ou seja, ela pensa no conjunto todo, pensa no cliente, mas pensa no empregado, no fornecedor, no Estado, no vizinho, no país, na ecologia, etc., etc. E terceiro, a liderança dessa empresa é consciente
e deliberadamente cuida dos aspectos de humanização dessa empresa. Então, eles criaram uma métrica para pesquisar isso nas empresas, né? E nós, aqui no Bancob, nós passamos por essas avaliações e eles entenderam que todas essas características são encontradas aqui no nosso trabalho, que nos alegrou muito. Então, eu queria falar um pouquinho sobre como deliberadamente, como gestores, nós procuramos, então, gerar essa gestão humanizada, essa empresa humanizada, que é o cooperativismo. E eu queria começar falando da questão do propósito maior. Uma coisa é fazer o planejamento estratégico e agora está na moda. Todo planejamento estratégico tem de ter propósito, visão, missão e valores. Então, não é incomum uma empresa ter a descrição dessas coisas. A pergunta é, como essas coisas chegam na vida das pessoas que trabalham na empresa? Então, a nossa preocupação foi não só em ter o propósito, mas em disseminar o propósito e convidar as pessoas que formam a comunidade do Centro Corporativo Sicoob a compartilhar desse propósito e se orientar por ele, se ele fizer sentido para elas. Porque uma coisa é ter o meu propósito, outra coisa é a empresa conseguir uma comunidade de pessoas que compartilham de um propósito, certo? E nós, por sermos cooperativas, essa coisa de propósito sempre foi inerente ao nosso jeito de se organizar. Nós não somos uma sociedade de capital que se mobiliza para maximizar o retorno do acionista. Nós somos uma sociedade de pessoas que se mobiliza para resolver problemas reais das pessoas envolvidas. Nesse formato está implícito um propósito. Eu preciso olhar para a comunidade, né? Então, nós entendemos que o nosso negócio é mobilizar pessoas que ambicionam participar ativamente da construção de uma sociedade, de uma comunidade que seja uma comunidade boa para si próprias, boa para o próximo e boa para a geração futura. Então, o que nós fazemos aqui é convidar pessoas para participar desse propósito. Qual que é o nosso propósito? Como é que a gente descreve ele? O nosso propósito é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Nós vivemos num país com um sistema financeiro eficiente, mas caro, cheio de distorção, e as distorções acabam contribuindo para desorganizar a vida financeira das pessoas. Isso implica em pessoas que podiam ser prósperas e, por não organizar a sua vida financeira adequadamente, não são. Então, a nossa missão, o nosso propósito, a nossa forma de entender o que a gente faz mesmo para valer tem a ver com esse propósito, tá certo? E aí, como fazer o propósito chegar lá na vida das pessoas? O propósito tem de guardar, então, alguma relação com a nossa cultura organizacional. Então, nós criamos aqui um evento, aliás, não foi nem eu que criei, quem criou foi o nosso primeiro presidente, o Raimundo Mariano do Vale. Ele criou um evento chamado Café da Manhã com o Presidente. A ambição desse evento é interferir na nossa cultura organizacional, certo? Porque a gente sabe que no lado subjetivo da cultura, algumas coisas são importantes, como heróis. Quais são os heróis do nosso propósito? Quais são os heróis da nossa organização? Valores. Quais são os nossos valores? Como é que nós disseminamos esses valores? Quais são os nossos mitos, né? Ali, quais são alguns paradigmas que a gente tem? Quais são os rituais que nós, como comunidade, nos valemos para reafirmar o nosso propósito, nossos valores, as nossas crenças, a nossa proposta? Então, o café da manhã é um espaço de falação. A gente chega lá e começa a contar histórias dos nossos heróis, a gente fala sobre o nosso plano estratégico, a gente fala sobre os nossos valores, a gente reconhece as pessoas que fizeram alguma coisa bacana com relação ao propósito, com relação aos valores, a gente fala de quais são os nossos objetivos também econômicos e financeiros, mas eles vêm junto com outras questões humanas que não são apenas a maximização do retorno do acionista, mas são essa coisa de construir uma comunidade de pessoas que querem melhorar a sociedade que estão inseridas, né? Então, esse é um espaço super legal de conversa que a gente vai tendo com os funcionários. E todo mundo tem a condição de saber como que a liderança, primeira, como que a diretoria pensa.
Imagina, nós somos uma comunidade de 3.000 pessoas. Como é que uma pessoa que está chegando agora vai saber os valores ou como que a diretoria pensa? A tendência dele é lidar só com o gestor imediato dele, né? E nós sabemos que, para sermos uma comunidade, precisa ter uma visão que permeia todas as áreas meio, as áreas que todo mundo tem que estar permeado por essa compreensão do propósito. Então, a gente tem esse espaço do café da manhã com o presidente. Na fase teletrabalho, né, nós estamos com 98% do nosso quadro de teletrabalho. O café da manhã continua, só que agora é virtual, pelo Zoom. Né? Então, a gente tem a conversa, levanta os temas, aborda os temas, informa as pessoas, fala como é que nós estamos cuidando delas no teletrabalho, quais são os nossos problemas, quais são as nossas dificuldades. Nós fizemos uma pesquisa super bacana sobre a vida das pessoas no teletrabalho, conversamos sobre pesquisa, o que tem de legal, o que não tem, e assim nós vamos conversando e mostrando como que a nossa prática se alinha ao nosso propósito. Bom, o segundo aspecto, e já que a gente é uma comunidade, nós precisávamos criar alguma coisa que nos permitisse aprofundar nossas relações de confiança. Precisa haver confiança entre essas 3.000 pessoas, né? Então, nós criamos, para aprofundar essas relações de confiança, nós criamos um sistema de gestão da ética. Código de ética, código de conduta, todo mundo tem. E comissão de ética, todo mundo também tem. O que nós fizemos foi garantir canais anônimos de comunicação das pessoas com a estrutura que cuida da ética, e nós cuidamos de criar um fórum semanal, uma semana por ano, onde nós temos painéis para discutir a nossa vida em comunidade sobre o aspecto da construção da confiança. Então, o que acontece aqui? Nós tivemos no começo, já minimizou, mas um turbilhão de pessoas nos acionando, falando assim, olha, eu tenho problema de assédio moral na minha área, eu tenho problema de assédio sexual na minha área, eu tenho problema de preconceito na minha área, tem problema de burnout na minha área, tem problema de... E assim nós fomos recebendo esse negócio todo e dando tratamento, e via café da manhã dando devolutivas. Fomos identificando onde estavam as dificuldades de convivência das pessoas e aonde estavam as desconfianças entre uma pessoa e outra. E esse sistema de gestão da ética é algo muito importante para consolidar a nossa cultura organizacional, né? Mas nós, quando estamos na relação de trabalho, todos nós temos interesse implicados na relação de trabalho. A minha remuneração é justa? Eu tenho uma possibilidade de desenvolver carreira nesse trabalho ou não? Como é que o cuidado que a empresa tem comigo? Qual que é o esforço que a empresa faz para me amparar, até para eu medir qual que é a resposta que eu vou dar para a empresa? Eu tenho para mim o seguinte, se a relação com a empresa é só mercantilista, pagou salário, está quitada a relação. Se a relação é uma comunidade de seres humanos que se propõem a fazer algo junto, outras coisas além do salário vão gerar em mim impulsos de retribuição, bons ou ruins. Então, esse espaço nós criamos a partir de um app, que a gente chama RH e Você, onde nós criamos uma rede social com os nossos colaboradores, e nessa rede social nós divulgamos todas as oportunidades de ascensão profissional, nós tratamos de questões bem pequenas, como, por exemplo, vaga de garagem. Se o colaborador nosso quer desapegar de alguma coisa, uma camisa do Atlético, que não é uma coisa, por exemplo, não vale muito mesmo, mas quer vender, coloca lá no Classificados, né? Nós temos, então, vários serviços ali, tipo rede social, onde nós, como comunidade de pessoas que fazem parte desse centro corporativo, podemos compartilhar, e onde as nossas políticas de recursos humanos são colocadas de forma clara e onde você pode pesquisar e trocar informação sobre o que a empresa está fazendo com você. Agora, nesse momento aí, que nós estamos vivendo de Covid, questões relacionadas à telemedicina, a assistência psicológica, etc. e tal, nós temos um canal, e é um canal digital que o nosso pessoal pode usar para poder interagir conosco, interagir com a administração e também conhecer como ela está funcionando. Agora, eu sei qual que é o propósito. Eu construo relações de confiança. Eu estou de acordo que o programa de recompensas e consequências que envolve a minha organização é justo.
O que está faltando, então, para eu criar e fechar esse ciclo da empresa humanizada? Um espaço para que eu possa dar as minhas ideias e para que as minhas ideias possam ser consideradas. Se a ideia é todos nós estamos reunidos para construir uma comunidade mais legal, para melhorar a sociedade, tem de ter um espaço para participação, tem de ter um espaço para as pessoas darem ideias, para elas verem objetivamente como aquela comunidade vai sendo construída, vai sendo moldada. Então, nós criamos um programa que chama Programa Mais, muitas ações implementadas com sucesso. Também é um programa totalmente digital. Uma vez por ano, a pessoa pode escrever as suas ideias para que as suas ideias sejam discutidas dentro do nosso ambiente organizacional e, se no processo de discussão a ideia for selecionada, a pessoa que deu a ideia vai participar da implantação dessa ideia. Né? É um negócio super legal, começa, a pessoa grava um videozinho de 1 minuto dando a ideia dele, aí nós jogamos as ideias todas, né, numa plataforma, e funciona assim. Gestores aqui do nosso centro corporativo são investidores. Esse programa simula um ecossistema de startups, onde você tem investidores, mentores, etc, etc. Então, a pessoa grava um videozinho e os gestores investem. Eles ganham Bancob Coins, que é uma moeda imaginária, e investem nas ideias que eles acham que são mais legais. E à medida que essa ideia avança, a pessoa vai para o nosso lab de inovação, que é um espaço super descolado, vai ser capacitado nas metodologias ágeis e metodologias de desenvolvimento de ideias, e ali as ideias vão sendo processadas, ele vai aprender a fazer um pitch elevator, vai gravar um outro vídeo já apresentando a ideia previamente estruturada, já com fundamentos um pouco mais técnicos, e a partir daí vai passando por todas aquelas fases de investimento, né? que é normal, capital seed, capital série 1, série 2, série 3, até a pessoa poder ver sua ideia implantada na organização. Então, quando a gente combina essas coisas, nós entendemos que nós estamos, de fato, fazendo um esforço para que a nossa comunidade seja uma comunidade humanizada. Né? É claro que todas essas coisas elas estão o tempo todo em xeque, à medida em que nós crescemos enquanto comunidade, as necessidades vão mudando, coisas que eventualmente estavam dando certo deixam de dar, a gente tem de rever, ver como é que faz a adaptação, né, para elas continuarem dando certo, mas até aqui eu acho que os resultados têm sido resultados bastante satisfatórios. Né? Então, a gente tem, para cuidar dessa questão da humanização da empresa de forma relacionada com a forma com que nós lideramos a empresa, a gente desenvolveu ao longo dos anos aí esses 4 programas, que são programas que já estão bem consolidados aí na prática. É muito importante, na minha forma de ver e na minha forma de compreender, a liderança liderar também pelo exemplo. Né? Então, nós procuramos homologar cada uma dessas atitudes ou programas que nós criamos com exemplos que partem da alta administração. A nossa própria diretoria é uma diretoria colegiada, onde tudo é discutido. Eu costumo dizer o seguinte, no cooperativismo, ninguém faz nada sozinho, porque se pressupõe cooperação tem que ter no mínimo 2. Né? E, a partir daí, para ser inclusivo, o fluxo das ideias tem de acontecer. E as pessoas precisam ser consideradas. Né? A questão que o professor Paulo colocou muito bem, a empatia tem de ser o tempo todo exercitada. Né? A transparência precisa ser um valor importante para que as pessoas possam avaliar se o ambiente é, de fato, o ambiente que eles esperavam que fosse. Né? E eu acho que esse tipo de coisa nos ajudou a ser entendido, aí, como eu falei no começo, Dael, como uma das empresas humanizadas aqui do Brasil, mas também tem nos ajudado muito na GPTW. Né? E eu acho que está valendo muito a pena a gente fazer esse esforço. Agora, hoje de manhã, eu tive uma reunião, por coincidência, com os CEOs de empresas GPTW,
do setor financeiro, né? Nós tivemos lá o presidente da Visa, presidente da B3, tivemos o pessoal do Santander, o pessoal do Grupo Gazin, da Forte Financeira, o pessoal da GetNet, o pessoal do JP Morgan, etc. e tal, cada um contando o esforço que faz para manter a valorização das pessoas no meio de trabalho, a segurança psicológica que o professor Paulo mencionou, né? Então, todas essas coisas aqui, a gente tem prestado atenção nelas e tem procurado aplicá-las aqui dentro do possível. No momento, nós estamos num desafio à parte, porque nós estamos passando por uma reestruturação organizacional, uma vez que nós organizamos a governança única entre banco e confederação. Então, a gente tem de continuar sendo uma empresa humanizada ao tempo em que nós estamos reconstruindo o nosso modelo de negócio com vistas à nossa transformação digital. Essas são as minhas considerações, Dael. A palavra está com você. Obrigado, viu? Nós que agradecemos, Almada. Eu acho que quando você traz aí essas questões, esses diversos programas e ações que vocês aí, o Cicobi, de uma forma geral, faz, acho que isso já está na essência, né, da instituição, acho que por isso fez jus a esse reconhecimento. Uma coisa que você falou que eu me lembrei, que eu viajo muito, vou muito a cooperativas de crédito, e esse café com o presidente talvez possa ser até uma iniciativa do senhor Raimundo, né? Que eu vejo em diversas cooperativas que realmente fazem esse café com o presidente, e é um momento bacana ali de coletar, de colher informações, necessidades dos colaboradores, e vejo que vocês não fazem isso só com os colaboradores, né? Com a sociedade e com tudo em torno aí da onde a instituição está instalada. Então, parabéns aí, muito obrigado. Eu vou partir para as perguntas aqui. Eu vou começar com uma que eu gostaria que tanto o Paulo quanto você, Almada, também falasse sobre essa questão. Como garantir que as futuras lideranças estejam alinhadas com essa cultura da gestão humanizada? Paulo, você pode responder primeiramente para nós? Isso passa necessariamente por uma lógica de desenvolvimento e de estruturação da própria organização que enfatiza isso sempre na matriz. Assim, se de fato o propósito ele está enraizado naquilo que são as práticas cotidianas da organização, aí não é difícil, e quem entra, né, porque no final das contas, no finalzinho do dia, cultura organizacional é a forma como você experiencia e vivencia a própria organização. Então, se o propósito ele está bem imbuído nas práticas, e é muito o walk the talk, e é muita liderança pelo exemplo, e se as atuais lideranças, de fato, se mostram numa organização, seja ela cooperativa, seja ela privada, seja ela governamental e pública, bem engajadas com o propósito, isso é a melhor garantia que as novas lideranças elas também estão engajadas com esse propósito. Se isto é uma parte da questão, e se eu entendi bem a questão, se a questão for olhar para o futuro do cooperativismo e como é que se garante que as lideranças futuras do cooperativismo continuam ao serviço da causa maior, a resposta, em meu entender, também vai um pouquinho no mesmo sentido. Cabe às lideranças atuais, de facto, fazerem esse processo e cuidarem desse processo de sucessão, de transição e de ressocialização no propósito das novas gerações para garantir que vamos dizer assim, que a chama do cooperativismo, que é aquilo que são os valores cooperativos, eles se mantêm presentes nessas novas gerações. Mas por tudo aquilo que o Almada descreveu, que foi absolutamente incrível, não é? No funcionamento e na lógica de funcionamento dos diferentes, vamos dizer assim, subsistemas de gestão de pessoas, não será difícil numa organização como a vossa que as atuais lideranças elas se sintam engajadas, energizadas e imbuídas desse propósito para o futuro, se tudo continuar, não necessariamente do jeito que está, mas pelo menos se tiver os princípios e os pressupostos que você colocou na sua fala, e que eu achei absolutamente fantástico. Eu acho que, antes de passar para você, Almada, acho que o Almada também já mencionou isso, que o senhor disse,
a questão da liderança pelo exemplo, né? Se você lhe dá o exemplo, com certeza terá futuras gerações que também terão essa visão. Então, Amada, aí essa mesma pergunta, como que tem essa questão, como que é essa questão aí no Sicoob, no Bancob? Dael, eu acho que esse é um problema que a cultura resolve. Né? Se a cultura for forte, for bem delineada e estiver assentada em ações que sejam, de fato, ações concretas. Quando a gente está conversando sobre cultura organizacional, né, e nós tivemos um papo bacana com o professor Heitor aí da Fundação sobre Cultura Organizacional, basicamente são 4 culturas organizacionais possíveis. Né? Temos a cultura hierárquica, muito comum nas instituições públicas. Nós temos a cultura de mercado, muito behaviorista, muito em cima de bônus. Nós temos a cultura do clã e temos a adocracia, essa cultura nova, já com a hierarquia mais achatada, com mais liberdade das pessoas, etc. e tal. Bom, quando você pega um espécime de outra cultura e põe aqui, ou ele se amolda ou ele pede para sair. A nossa cultura é altamente desmotivante para quem vem da cultura do mercado. O cara chega aqui querendo ganhar bônus milionários que não vai ter. E ele só age com estímulo-resposta bem definido em termos tanto de avaliação de desempenho como em termos de premiação econômica. Então, nós já tivemos aqui vários executivos cujo imaginário foi construído na cultura de mercado, pessoas fera, excelentes, e que chegaram aqui no rodado. A mesma coisa acontece com o pessoal da cultura hierárquica que chega aqui. Eles têm uma noção de autoridade diferente da nossa. Se o sujeito é o gestor de primeiro nível, ele acha que ele não tem que trocar ideia com ninguém, que ele tem de falar às pessoas, e aqui você conversa, você troca informação, etc. Então, ele vai ficando frustrado com isso aqui. O pessoal da adocracia também chega aqui, aquela vontade de já, o sujeito chega como estagiário, acho que já vai ser o presidente com 15 dias, de cada 3 meses. Tal. Assim, esse tipo de coisa, essa da adocracia, nós até estamos nos aproximando a ela, que nós queremos organizar a nossa empresa a partir de metodologias ágeis. Eu acho que nós vamos ficar um resultante da cultura do clã com essa cultura nova que está surgindo aí das organizações ágeis. Mas é uma cultura novinha, fresquinha ainda, que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com ela. A nossa proposta é uma proposta de cultura do clã. E muita gente olha e fala assim, esse negócio de cultura do clã é coisa do passado. Nós fizemos um projeto aqui que eu achei sensacional. Nós fizemos uma sociedade virtual com uma empresa, a maior empresa do mundo em meios eletrônicos de pagamento, e lá é cultura de mercado na veia. E nós resolvemos tocar o projeto em tempo exíguo. Metade das atribuições conosco, metade das atribuições com eles. Eles criaram um sistema de bonificação extremamente robusto. Ninguém nosso ganhou 1 centavo a mais de salário por ter cumprido os prazos. Nós e eles cumprimos os prazos. Na cultura deles, assustava a gente, porque num ciclo de 3 meses, o sujeito batia a meta, ganhava um bônus que dava para comprar um carro importado 0. No outro ciclo, ele não batia, era mandado embora, aparecia outro no lugar. E nós cumprimos o prazo, só que nós erramos muito menos. Na hora que os sistemas rodaram, os erros que a nossa cultura produziu foram menores, porque as pessoas tinham uma forma de interagir com o desafio e um comprometimento que não era só behaviorista. Eu fico imaginando a moderação do Abraham Maslow, da crise entre o Carl Rogers e o Skinner. Eram ali 2 visões de mundo, uma humanizada e outra behaviorista, e o Abraham Maslow moderando aquilo. Né? Foi mais ou menos um caso desse. E a nossa cultura mostrou que entrega valor. Tá certo? Agora, ela precisa ser compreendida. E quem está nela tem de gostar dela. Por quê? Porque muita gente fera que passou aqui não ficou porque achou a nossa cultura esquizofrênica. E eu fico imaginando, depois de 38 anos de trabalho, se eu tiver de voltar para a cultura de mercado, como é que eu vou fazer? Eu vim dela e estou feliz na nossa.
Bacana. Realmente essa questão que você aborda, Almada, da pessoa que às vezes vem de uma empresa mercantilista e vem trabalhar num Sicoob ou em uma cooperativa, realmente dá esse choque, né, de realidade, vamos assim dizer. Eu vou fazer mais uma pergunta, pessoal. A gente já está partindo aqui para os finalmente. Eu vou fazer a mesma pergunta. Eu gostaria que vocês dois comentassem sobre ela. E, ao final, peço a gentileza de fazer suas considerações finais, né, despedir aí do nosso público. Então, vamos lá. Na sua opinião, diante desse cenário de pandemia, a gestão humanizada será ampliada dentro das organizações? Acho que a lógica da pergunta é porque, no momento que a gente tem vivido agora, tem aparecido, né, vamos assim dizer, muitas ações pontuais, as pessoas querendo ajudar. Então, nesse sentido, vocês visualizam que essa questão da gestão humanizada pode dar uma ampliada? Primeiro você, Paulo. Ok, eu dar a palavra ao Amado, assim. Perdão se eu disse primeiro. Então, tá não. Bom, essa questão toda, ela foi um teste para valores das empresas. Então, aquela empresa que tem como valor cuidar das pessoas não teve dificuldade nenhuma de desembarcar as pessoas, colocar as pessoas em teletrabalho e as pessoas corresponderem aos gestos que a empresa fez, muitos deles gestos de cuidado. Então, aqui no nosso caso, no dia 13 de março, vai ter que desembarcar todo mundo. Primeira coisa, antes de qualquer planejamento, desembarca as pessoas que fazem parte da comunidade de risco. Em 3.000 eram 500. E depois nós fomos criando meios para que todas as pessoas pudessem se ajeitar na situação. Criamos manuais, demos instruções, começamos a fazer processo de conversa com as pessoas em teletrabalho, criamos a circunstância de conforto psicológico. E aí, quando a gente fez a pesquisa, o que você está achando do trabalho em home office? E se você deseja voltar, 97% falaram: nós estamos super felizes no home office. A nossa experiência não foi diferente das outras empresas de EPTW. Né? Todas fizeram pesquisa, e nós estávamos conversando hoje de manhã sobre elas. As pessoas elas colocaram claramente na pesquisa que se sentiram cuidadas pela empresa. Certo? Então, isso nos permitiu. Hoje, nós estamos com a produtividade 15% maior com o nosso pessoal fora do escritório do que nós tínhamos no escritório. Mas isso não é uma coisa nossa, está meio geral, e eu acho isso bacana. Bom, como é que vai ser o pós-Covid, Dael? Eu não acho que vai ter um evento de retorno, não acho. Está tendo um aprendizado com a questão do teletrabalho e está emergindo uma nova forma de organizar a empresa. Essa nova forma ela vai sendo tecida e construída ao longo da pandemia e o resultante se perpetuará. E será um misto entre trabalho presencial e o trabalho remoto. Isso vai ter implicações em reformatação de escritórios, reformatação de sistemas, etc. e tal, que já estão entrando em curso, nós já estamos considerando. Então, o que nós estamos assistindo é o emergir de um novo modelo de negócio. Eu costumo dizer o seguinte: o cooperativismo, na sua doutrina, é uma coisa linda, mas se o modelo de negócio dele ficar desatualizado, a cooperativa quebra. É simples assim. A despesa é maior do que a receita, ela quebra. E o novo modelo de negócio mais leve vai suscitar a queda de preço do serviço prestado, porque a intensidade de custos cai, você transfere para o preço para ganhar competitividade. Quem não se organizar adequadamente vai ficar fora. Então, eu já estou vendo um emergir de um novo modelo de negócio. Nós não vamos criar evento tal dia, todo mundo volta. As pessoas vão voltando dentro das conveniências das funções e dentro da nova proposta que vai sendo tecida ao tempo que a gente lida com o problema. Certo? Um momento fantástico. A pesquisa aqui, 97% dos nossos colegas se sentem cuidados e acham que dá para a gente extrair valor dessa experiência que nós estamos vivendo. Bacana. Com você, Paulo, agora. Eu acredito que vai ser um jogo de forças. Assim, qual é que vai ser o modelo predominante, nós não sabemos. Eu vejo o retorno do pós-Covid como uma oportunidade única para fazer emergir novos modelos, de fato, de organização.
e de trabalho. Esses novos modelos de organizações de trabalho, para mim, eu já venho ensinando isso faz tempo, introduzindo na Fundação Dom Cabral, passam por organizações que estão mais ligadas a um design organizacional que ele é evolutivo. São organizações mais achatadas, mais horizontalizadas, que trabalham numa perspectiva bem mais colaborativa, são bem mais próximas do modelo de autogestão dessa cultura misto adocracia, que de fato dá essa flexibilidade e essa igualdade interna com uma cultura de clã que traz um propósito diferenciador, exatamente como o Almada colocou, mas cuidado, assim, há aí um ponto de atenção. Se de fato a maioria ou a tendência for por aí e houver a opção de escolha, então, muito provavelmente, novas gerações, e nós mesmos agora de outras gerações que não necessariamente tão jovens, experienciaram formas de trabalho diferentes, bem mais autónomas e bem mais fora da tirania do comando e controle. Nós mesmos, essas novas gerações, se elas tiverem possibilidades de escolha, elas vão se direcionar para empresas que de fato estarão e organizações num paradigma evolutivo, bem mais autocrático, bem mais igualitário, bem mais evoluído, num certo sentido. E então, o que é que vai restar às outras empresas? Muito provavelmente estilos de liderança de comando e controle e um risco que pela descrição que o Almada fez, vocês não correm, felizmente, o risco de verem uma fuga de quadros e de cérebros para outras empresas. Já é muito difícil hoje a organizações de hierarquia tradicional de comando e controle se tornarem atrativas e reterem novos talentos. Num cenário em que nós todos experimentamos e vivenciamos formas de trabalho muito mais colaborativas, muito menos dependentes, vamos dizer assim, do julgo, do peso da autoridade e do comando e controle, ainda vai ser mais difícil a outras gerações continuarem aceitando durante muito tempo esse jeito de trabalhar. E aqui, para mim, meus caros, funciona a lei da oferta e da procura. Assim, se eu tiver um projeto com propósito, com o qual eu me sinto enquadrado, numa organização que ela é fluida, colaborativa, onde é de fato bacana trabalhar, onde eu sinto alegria no trabalho, para além do propósito, que eu acho que é um outro aspecto também que o Almada não fechou da fala dele, mas que decorre de tudo aquilo que ele descreveu aqui, nas vossas organizações, que é também um lugar onde é bacana e alegre, é prazeroso trabalhar. As organizações que conseguirem isso, elas vão se tornar tão atrativas que vão secar aqueles que estão trabalhando nas outras. O que é que vai restar para as outras? Ou se transformarem, ou se tornarem irrelevantes. Para fechar a minha fala, porque você pediu isso da ela, então assim, agradecer, gente, a oportunidade, o fato de estar aqui com vocês e de conhecer um pouquinho melhor o vosso jeito de trabalhar. Eu achei assim muito bacana, muito ligado ao propósito e muito ligado, muito provavelmente, àquilo que vão ser as organizações evoluídas de futuro lá na frente. E são aquelas que, de fato, cuidam de todos e cuidam dos seus stakeholders. São, de fato, organizações bem mais positivas, bem mais humanizadas e onde é bem mais feliz e alegre de estar de trabalhar. E era aquilo que eu desejava para todas as organizações no Brasil e no mundo. E que eu sei que nem sempre é fácil quando a cultura está orientada para o mercado. E que bom ver um exemplo em que é possível criar valor numa cultura diferenciada dessa orientada para o mercado, para a produtividade e para a cobrança, muitas vezes. Gente, foi um prazer estar aqui hoje, tá? Obrigado. Paulo, eu que agradeço você também, Almada, pela participação. Então, vamos encerrar aqui, né, mais esse encontro. Estamos terminando mais uma edição do Projeto OnCop. Agradeço novamente aos palestrantes, aos nossos parceiros da Fundação Dom Cabral e Cicobi Universidade, ao público que nos assiste, e aproveito a oportunidade aqui para fazer o convite para amanhã todos estarem participando da webinar amanhã às 14h30. Um abraço a todos, boa tarde e muito obrigado. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau. Boa tarde. Ok. Tudo bem, fechou, né? Falou, Dael. Fechou, obrigado. Viu? Até mais, Almada. Obrigado. Até Abraço. mais, tchau. Isso aí.